Olá! Hoje o programa fala sobre o consumo no Brasil. Calcula-se que nas últimas décadas cerca de 12 milhões de brasileiros tornaram-se consumidores e passaram a ter acesso a bens e serviços que anteriormente nem poderiam desejar. No entanto, o crescimento do mercado consumidor não parece estar aliado à garantia dos direitos essenciais dos cidadãos. E para falar mais sobre esse assunto, o Conexões de hoje traz o presidente do Instituto Brasileiro de Estudo e Defesa das Relações de Consumo de Goiás, Wilson Rascovitch. Olá, Wilson, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço o convite. E também contamos com a presença do professor Ricardo Barbosa, mais uma vez, que faz parte do mestrado interdisciplinar em Direitos Humanos aqui da UFG. Obrigada, professor, novamente. Eu que agradeço. Bom, mas antes de começarmos o debate, você confere agora uma matéria especial, que fala um pouco sobre os consumidores brasileiros e sobre as principais reclamações. O Brasil tem passado por várias mudanças econômicas nas últimas décadas, que elevaram a renda dos cidadãos e levaram ao aumento no consumo. Segundo uma pesquisa feita pela Fundação Getúlio Vargas, quase metade da população brasileira é de classe média. Já são mais de 49% de brasileiros incluídos na classe C. Em termos absolutos, são quase 93 milhões de pessoas. Para a FGV, uma família é considerada de classe média quando tem renda mensal entre R$ 1.064 e R$ 4.591. E com cada vez mais gente entrando no mercado consumidor, maior é o número de reclamações que são recebidas pelos órgãos de defesa. As cobranças indevidas feitas por empresas são as principais reclamações dos consumidores. E essas queixas são, na maioria das vezes, feitas contra as instituições financeiras, como os bancos. Segundo o Procon Goiás, dentre as 5 empresas que tiveram mais problemas com os consumidores no mês de janeiro deste ano, 4 eram bancos. Outro foco de problemas com o consumidor tem sido as construtoras e imobiliárias. Mas estamos vivendo com alguns pesadelos, como é o caso da casa própria, apartamento, essa venda de imóveis, e aí que a pessoa prepara durante quase toda a sua vida para a aquisição do seu espaço para morar. Infelizmente é a realidade no Brasil, e nessa aquisição desse imóvel está tendo muito pesadelo, portanto muitas reclamações contra construtoras e incorporadoras também. Discrepâncias entre o acordo feito entre as partes e o que é colocado no contrato é um dos problemas mais relatados pelos consumidores, como ocorreu com a filha de seu Gildo. Um casal de surdos, que seria minha filha e um genro. Eles tentaram fazer um negócio com uma construtora. Na hora de concretizar a venda, mudou totalmente daquilo que foi combinado com a corretora. O consumidor que se sentir lesado em qualquer relação comercial pode procurar os órgãos de defesa do consumidor, como o Procon estadual e o Procon municipal. O primeiro passo é buscar os órgãos de defesa do consumidor. O Procon está atento. A Delegacia de Defesa do Consumidor está preparada, aí recebendo as reclamações, e estamos trabalhando numa linha de conscientização, de formação de cidadania. A formação de cidadania ela é bem mais ampla a partir do momento que as pessoas buscam os seus direitos e respeitam o direito dos outros. Bom, para começar, queria falar aqui com o presidente do IBDEC Goiás. Bom, as instâncias que defendem o consumidor são muito bem vistas pela sociedade, que geralmente reclama de outros serviços ligados à justiça. De que forma que o direito do consumidor ele se desenvolveu tanto ao longo dos anos e ganhou essa relevância que ele tem hoje? Bom, com a criação do Código de Defesa do Consumidor, que foi feita em 11 de setembro de 90, ela vem dando amparo para o consumidor. O nosso problema é que, na maioria das vezes, o consumidor não vai atrás dos seus direitos. Eu coloco, pelos atendimentos que nós fazemos no IBDEC, que hoje, média de 30% só que vai atrás dos seus direitos. A maioria não vai. E é onde que, com esse desrespeito e essa... com o consumidor não indo atrás, é que continua, então, que nem no caso que a gente viu na matéria, as construtoras mesmo continuam abusando do consumidor. Por quê? Se 30% só é que vai atrás dos seus direitos, continua do jeito que está, que eles vão estar ganhando dinheiro. Nos bancos, a mesma coisa, as reclamações também são grandes, mas a maioria do consumidor não sai da sua casa para ir lá reclamar por causa de R$1, vamos colocar que foi debitado na sua conta. Agora, se a gente colocar R$1 de 1 milhão
que possuem contas bancárias, o banco já ganhou em cima. Né? Então é onde que o consumidor ele tem que procurar os direitos. É onde que, mesmo você tendo aí uma dor de cabeça, muitas vezes indo em órgãos de defesa do consumidor, no PROCON, PROCON estadual, municipal, IBDEC e outros órgãos de defesa do consumidor, mesmo você tendo esse problema, toda essa dor de cabeça, compensa. Né? Porque sempre tem que colocar que se a justiça vai demorar 2, 3 anos para julgar aquilo, mas vai julgar com juros e correção monetária. Então aquele consumidor não vai sair perdendo. Então é interessante que o consumidor procure sempre os seus direitos. O código ele é interessante, ele protege, já existe um projeto para fazer a mudança desse código, principalmente com relação às compras pela internet, com relação ao comprometimento de renda, já que nós temos aí também a utilização, na maioria das vezes, com o crescimento, né, da classe C, o comprometimento de mais de 30% da sua renda comprando, adquirindo produtos, já que o próprio governo incentiva o consumidor a fazer isso. Então é onde que o código dá amparo, basta que ele vá procurar os seus direitos. Geralmente o consumidor sai ganhando quando há uma reclamação. Sim, tranquilamente. Logicamente que também tem aqueles consumidores que gostam também de tirar proveito. Né? Muitas vezes você, aqui no estado de Goiás mesmo, e em outros estados, mas eu verifico muito aqui com a questão que nem de revisional de carro. Então, hoje também aquele consumidor também tenta tirar proveito, que é o quê? Ele faz a aquisição do carro, no outro mês ele já procura um advogado para pedir a revisão do carro. Né? Ora, isso não está certo. Quando ele comprou, ele já sabia das taxas de juros e já sabia também com relação ao valor da sua parcela. Né? Então, o que ele está utilizando aí já é a má-fé. Então, também depende também como é utilizado também o Código de Defesa do Consumidor. Né? E hoje, que nem nesses casos de revisional de carro, hoje o próprio Poder Judiciário vem dando ganho de causa para as financeiras, já que hoje muitas vezes são taxas pequenas que você tem, que foi lesado. Então muitas vezes foi lesado em R$100, R$200, que não compensa muitas vezes pagar um advogado para isso. Bom, professor, mudando um pouquinho de foco, a gente vê que o direito do consumidor ele é muito valorizado, as pessoas acreditam quando têm interesse, vão atrás, mas de uma forma oposta, às vezes os direitos humanos, que deveriam vir em primeiro lugar, não são tão valorizados. É porque, primeiro, a gente podia dividir isso em 2 blocos. Né? Como é que se dá o acesso hoje no Brasil, né, à cidadania? Então, a matéria que vocês passaram aí fica muito claro. Né? Quando a gente chama de classe média brasileira, dos 98 milhões da classe média brasileira, qual que é o indicador que aquele cidadão passou a sair da linha da miséria e ascendeu à classe média? Ele passou a ser consumidor. Ele tem uma renda média familiar que permite ele consumir. Né? Então, quando você faz isso, né, a gente pode perguntar, essa inserção, né, a cidadania via o consumo, ou seja, eu tenho o cidadão como consumidor. Então, aí eu tenho uma demanda cada vez mais crescente nos órgãos de defesa do consumidor, né? Mas isso é todo um caminho que ficou para trás. E a escolaridade? Né? A escolaridade, né, não acompanha no mesmo ritmo do crescimento da renda, do crescimento econômico. Né? Isso é muito importante para responder a sua questão. Né? Porque uma coisa é me ver como consumidor, a outra coisa é me ver como sujeito de direito. Né? É como que eu só pudesse realizar minha cidadania através do consumo, nos limites do consumo. Né? E não como um cidadão integral em relação à saúde, em relação à escola, em relação à proteção individual, em relação à segurança. Né? Isso fica simplesmente subsumido. Né? O cidadão que está focado, né, que ele conseguiu ascender, que ele conseguiu ser notado, ele conseguiu ser visto pelas políticas públicas, mas através do incentivo ao consumo, quando o Dr. Wilson colocou ampliação do crédito, né, passou a ter uma conta bancária, passou a ter carteira assinada, né, mas ele não se vê ainda como um sujeito pleno de direitos, né, que mora num lugar, tem uma determinada cor, tem um desejo, né, desejo sexual, ele não se vê
plenamente como um sujeito de direito. É como se a cidadania dele tivesse resumida, limitada ao direito a consumir, né? E como se isso não tivesse ligado a toda uma outra rede de direitos. Vamos pegar no limite disso, né? Vamos pegar o rolezinho. O rolezinho está nessa encruzilhada, né? O rolezinho só é possível nesse sentido de ir ao shopping massivamente, e massivamente essa classe que você mostrou na sua reportagem, né? Só que ele vai massivamente ao shopping e é questionado, né? Que população é essa? O que veio fazer aqui? Né? Que esse povo que nunca veio aqui está fazendo aqui? Né? Então, essa discussão... Então, você tem todo um sistema alimentando a discussão do consumo, desde o governo, a propaganda, o marketing, as lojas, né? Está absolutamente integrado, está absolutamente falando a mesma coisa. E quando um cidadão resolve consumir 300, 400 reais para dar um rolezinho, isso gera um absurdo. Como é que faz isso? O comprometimento da renda, essa pessoa não podia gastar isso, né? Então, eu falei assim, então, há um ruído aí que está mal explicado. Não é a sociedade de consumo que a gente vive? O crescimento não é medido pela renda média e pelas pessoas consumir. E quando as pessoas passam a consumir, isso passa a ser um problema, né? Então, o funk da ostentação está bem nesse limite, né? O direito a consumir, o direito a se mostrar, o direito a frequentar, né? E quando ele faz isso, uma série de outros direitos que lhes foram negados, ou então não foram pensados como políticas públicas, né? Bom, a gente vai para um rápido intervalo, a gente continua falando sobre o consumo no Brasil e também sobre direitos humanos no próximo bloco. Estamos de volta com Conexões, que hoje debate o consumo no Brasil, aliado também à questão da cidadania. Estão aqui no estúdio para falar com a gente sobre esse assunto o Wilson Rascovitch, que é presidente do IBDEC Goiás, e também o professor Ricardo Barbosa, que é da Faculdade de Ciências Sociais e também do mestrado interdisciplinar em Direitos Humanos. Bueno, para continuar, porque a gente parou um pouquinho no primeiro bloco, professor, o senhor falou muito da questão do cidadão enquanto consumidor. Essa noção de consumidor parece que também tem passado por serviços públicos, em que o cidadão ele é visto como o cliente do serviço de saúde, o cliente do transporte. Parece que essa noção de consumo também tem passado para outros direitos que seriam essenciais. Novamente, né, esse exemplo é perfeito daquilo que eu estava falando, né? Na medida que você é visto somente como cliente, né, você como pessoa humana, que tem uma série de necessidades que também estão positivadas em lei, fica reduzido a essa relação de consumo, essa relação comercial, né, do que foi contratado, do que lhe foi entregue, na medida do que foi contratado e que lhe foi entregue. Vamos pegar o exemplo do Dr. Wilson em relação à questão da compra de carro e a má-fé, né? A má-fé passa a ser encarada como o conhecimento pleno do que o cliente tinha na hora de efetuar a compra. Não está mais em discussão o patamar dos juros no Brasil. Não está mais em discussão se eu tenho uma política pública voltada ao consumo individual de carros, ao transporte individual ou ao transporte coletivo. Está somente em pauta, né, que o consumidor tinha conhecimento pleno disso, ele sabia disso e sabia que havia uma possibilidade legal de questionar isso e usou dessa possibilidade legal. Então, ele usou de má fé. Então, o cliente, né, poderia ter sido ao contrário também, podia ter sido má fé do empreendedor, mas é visto nesse limite. Mas então ele não é visto como trabalhador, ele não é visto como pai ou mãe de família, não é visto como negro, não é visto como branco, não é visto como heterossexual, como gay, se é fisicamente perfeito. Ele não é visto como cidadão, ele não é visto como pessoa, né? Então é uma forma de inserção, né? Desse ponto de vista jurídico legal, na medida que o cidadão ele demanda, né, ele está tentando fazer uso de seus direitos. Mas o que eu estou colocando é que ele está limitado a essa relação de consumidor, né? Então, isso inclusive o Código do Consumidor, perto dos outros estatutos brasileiros,
da criança e do adolescente, do idoso, da igualdade racial, né, por mais que seja subnotificado, né, e subdemandado, como o Dr. Wilson colocou, é uma das legislações que geram maior demanda e maior adesão da população. Né? Novamente, aí você vê que é a mesma pessoa, né, que está em determinada faixa etária, que, que mora em um determinado lugar, né, que tem determinadas aspirações, né, políticos, sociais, econômicas, sexuais, mas ele só é visto pela sociedade brasileira como consumidor. E, nesse sentido, o Código ele acaba tendo um índice de eficiência, eficácia muito grande, enquanto os outros, né, têm pouca demanda e têm pouca eficiência, efetividade. E alguns são até mal vistos. Né? Alguns são até mal vistos naquele sentido da primeira pergunta que você colocou. É como se eu posso reivindicar o meu direito, usar até da minha má-fé. Ele vai perder a ação. Ponto. Vai pagar a prestação do que ele tinha sido contratado. Né? Mas em outros casos, ele inclusive pode ser ameaçado, porque ele se afirma não só como consumidor, mas se afirma como negro, se afirma como morador de periferia, se afirma como homossexual, bissexual, né, transexual. E, à medida que ele se afirma isso como defensor de direitos humanos, quando se afirma contra a tortura, contra a violência, ele pode ser, inclusive, mal visto. Né? Esse é um caso clássico de uma cidadania pela metade, eu seria generoso, né? Bom, Wilson, a gente falou um pouco da nova classe média, dessa classe média que ascendeu ao consumo, mas muitas vezes não tem uma educação de qualidade, uma saúde de qualidade. Como é que essa nova classe média tem interferido nessas relações de consumo? Você já nota uma diferença dos últimos anos com a ascensão dessas pessoas ao mercado de consumo? Como o professor Ricardo estava falando, hoje, se a gente colocar como vem sendo utilizado o Código de Defesa do Consumidor, e nós temos aí a Constituição também, o artigo 5º, que também é muito bonito, né, no papel, né, onde também você tem vários direitos, mas você não pode utilizar. Quando você vai utilizar, aí se acha outro caminho para esse consumidor, para a população ser lesada. Então, eu entendo que tem vários, você tem como conseguir isso com relação ao consumo, mas você fica meio perdido. E eu estou perdido agora, me fala de novo que eu vou falar. Em relação ao mercado consumidor, com essa entrada da nova classe C, ele foi alterado em alguma medida? O senhor sente essa alteração? Não, eu coloco que a culpa, de certa forma, até vem do próprio governo. Se nós colocarmos hoje, 2008, 2009, nós tivemos, 2009, o boom imobiliário, né? Tivemos, então, lá vários empreendimentos. E tivemos também o consumo de carros, né? Onde que se baixou a taxa de juros, nós chegamos a 6%. Né? E onde então, foi incentivado esse consumo exagerado. Né? E é onde que não se delimitou a parte da educação, né, da saúde, onde nós ficamos presos. Não foi investido isso, foi investido no consumo. Se nós pegarmos hoje, que nem 2008, 2009, então vamos supor, esses empreendimentos já foram lançados e já essas pessoas estão morando. Se você participar hoje de uma reunião de condomínio, principalmente dessas localidades da classe C, você vê que eles não estão preparados ainda, de certa forma, para ter aquilo ali. Né? Hoje, as reclamações de uma reunião de condomínio é um absurdo, porque eles não têm ainda preparo, de certa forma, para morar em condomínio. Né? Então, entendo que foi feita a liberação de dinheiro, foi feito o consumo, que era o que o governo queria, né? Mas não se foi passado como se utilizar isso. Né? E é onde que eu entendo que o consumidor, nessa parte, ficou meio prejudicado. Não como consumidor, vamos colocar até, mas sim como cidadão, né? Onde a gente hoje, nós temos o consumo, mas não temos educação, não temos plano de saúde, a questão das próprias leis trabalhistas, você também nós somos lesados em quase tudo, e fora também os impostos, que nós também fazemos o consumo, mas pagamos um imposto aí, que nem quando a gente vai ver o impostômetro lá, tá um absurdo. Então, onde acredito que não teve tanto benefício.
E o endividamento tem aumentado por causa disso? Sim, sim. Isso tranquilamente nós verificamos principalmente com a utilização do cartão de crédito, né? Já que hoje, quando isso é o mal do brasileiro, é que quando você faz aquisição de produto, não se verifica qual seria a taxa de juros, né? Se hoje eu colocar aqui para vocês qual seria o 7, a maioria não vai saber o que é 7. Né? Você perguntar isso para um consumidor, ele não vai saber, que é o custo efetivo total, ou seja, o que realmente ele está pagando de juros. Né? O Banco Central colocou isso em 2007, mas também, colocou, mas também não passou realmente através de propagandas para o consumidor verificar realmente o que ele está pagando de taxa de juros. Então, o superendividamento, que nem no cartão de crédito, nós tivemos casos lá de consumidor que pagou 600% ao ano. É muitos juros, né? Muitos juros. Hoje, de certa forma, está aí na base de 150, 200, mas mesmo assim, né, é muito se a gente colocar em comparação à própria economia e também em outros países. Então, nós somos lesados. E o superendividamento, hoje, nós temos casos lá de atendimento onde a pessoa ganha muitas vezes, vamos colocar R$5.000, mas 4.000 já está totalmente comprometido. Né? Ou até os 5.000, porque eles fazem a jogada, os próprios bancos fazem a jogada do quê? Limita 30% em cima da conta salário, mas depois fazem outros empréstimos com relação ao salário daquela pessoa e onde ele muitas vezes não tem nem o que receber. Então tem consumidor que não recebe no final do mês. Né? Então esse superendividamento não deve acontecer, onde que o Código de Defesa do Consumidor quer limitar isso. Né? Só que os bancos sempre acham aí uma maneira de jogar por fora e fazer esses empréstimos, faz um CDC, né? Faz a própria utilização do cheque especial, né? E aonde não vai dar então esse superendividamento se a gente colocar a limitação de 30% do salário. Parece assim, nessa conversa toda, que a gente tem crescido muito, mas não tem se desenvolvido realmente, né? É um crescimento econômico, mas sem um desenvolvimento real da população, com igualdade social, com melhoria das condições de vida? Primeiro, porque essas coisas, elas são descasadas mesmo. Uma coisa é a velocidade que você aumenta a renda, que os indicadores econômicos, eles, né, ou seja, PIB, né, renda per capita, isso é muito mais rápido do que qualquer outra constelação de qualquer outra política pública que a gente pode falar que não esteja ligada à quantidade e esteja ligada à qualidade. Né? Então, isso historicamente no Brasil foi descasado. Né? Então, nesses últimos anos que isso começou a convergir, né? Ou seja, o Brasil começou a crescer, né? E começou a distribuir um pouco melhor o resultado desse crescimento. Mas isso não significa que o Brasil saiu das últimas posições de país mais desigual para as primeiras posições. Esse significa que o indicador, né, parou, né? Ou seja, a gente crescia e ficava desigual. Agora a gente cresce e fica menos desigual. Mas a gente está longe ainda de qualquer patamar que essas duas linhas pudessem convergir, está uma em cima da outra no gráfico, ou seja, crescimento, quantidade e qualidade, acesso a serviços públicos de qualidade. Mas se me permite, eu queria concordar com o Dr. Wilson no diagnóstico, ou seja, os problemas que ele narrou, eu acho que são reais, estão presentes, não discordo em nada, mas só um pouquinho em relação quando o Dr. Wilson coloca a questão do motivo, da causa. Né? Então, assim, eu acho, vamos pegar o exemplo do boom imobiliário. Né? Ou seja, as unidades estão sendo entregues com uma série de problemas. Esse usuário, que até então, né, não morava num condomínio ou não partilhava de uma vida, né, sobre a égide das regras do condomínio, ele está tendo que aprender isso também, ele está fora disso. Mas o tom que eu gostaria de discordar é que, novamente, a culpa, né, isso também é uma coisa que acontece com aquela questão dos direitos humanos. Né? Num determinado momento, né, o problema passa a ser da vítima, né? Não mais
das relações que o estabeleceram como vítima, ou seja, o consumidor, ele recebeu um condomínio, um apartamento que tem diferentes problemas para ele acessar os direitos, né? Aí tem toda uma legislação, ele tem tempo para fazer isso, a incorporadora tem atribuições, a construtora tem atribuições, ele vai ter que aprender qual é a parte de cada um, o condomínio tem limites, ele precisa se constituir juridicamente, às vezes isso é função dos condôminos, não é função de... Ele vai ter que aprender tudo isso, né? Mas a culpa não pode recair no consumidor. A culpa não pode recair no sujeito de direitos, né? Vou mais adiante, né? A própria... tem algum problema que é do problema da ordem, né, jurídica brasileira e da maneira como ele faz isso. Porque uma coisa que era para ser líquida e certa passa a ser intermediária por uma série de estatutos que, em tese, era para dar acesso, permitir, positivar e deixar claro qual que é o acesso do cidadão, mas isso acaba sendo um empecilho, né? Por exemplo, é muito importante a atuação do Instituto, que o Dr. Wilson... né? Mas a existência dele também é um indicador de um problema. Se eu tenho um Código do Consumidor, se eu tenho o PROCON municipal, se eu tenho um PROCON estadual, por que eu preciso de um intermediário? É porque muito provavelmente, né, o Dr. Wilson, uma das demandas é fazer com que o Estado, o município, passe a dar estrutura para os PROCONs, para que eles ajam mais rápido, com mais celeridade. Por que um cidadão, em vez de procurar o PROCON, procura um Instituto de Defesa do Consumidor, em vez de procurar diretamente? Por que usa o intermediário? Isso é porque, provavelmente, a gente tem que caminhar também nessa estrutura. Então, eu não posso inverter o ônus da prova. Eu não posso, aí nesse sentido eu discordo, né? Por exemplo, quando uma pessoa que é discriminada racialmente, né, ele coloca a sua pauta, geralmente a discussão é que, olha, negro também discrimina. Né? Quando o homossexual coloca e se afirma e fala que foi violado no seu direito, vai falar que o homossexual também discrimina. Né? Então, o consumidor, né, então não pode ser culpa do cidadão, né? Ele está passando por um processo de aprendizagem de como acessar juridicamente, legalmente, aquilo que é direito. Isso vai demandar um aprendizado dele, mas ele não pode ser culpado, né, por ter ascendido socialmente e ter que agora se limitar. Veja como uma coisa complicada, não é que eu discordo, né, que o Instituto está recebendo uma série de demandas e boa parte delas, do ponto de vista formal, processual, não vão poder ser encaminhadas porque não está correto a forma ou a reivindicação não está sendo posta da maneira e nos limites que ela deveria ser colocada. Né? A gente tem que pensar em não reformar. Né? Veja, por mais que seja limitada essa inserção como cidadão, se a gente não aproveita esse momento para problematizar, aumentar a conscientização e dar acesso a outras esferas da cidadania, a gente também está perdendo uma oportunidade. Vou ter que interromper esse bloco. O Wilson responde no próximo bloco. A gente continua debatendo o direito do consumidor e também o direito à cidadania. Não sai daí. Esse é o último bloco do Conexões de hoje, que debate o consumo no Brasil e também as relações entre consumidor e cidadão. Para falar com a gente sobre esse tema, estão aqui nos nossos estúdios Wilson Rascovitch, que é presidente do IBDEC Goiás, e também o professor Ricardo Barbosa, que é do mestrado interdisciplinar em Direitos Humanos da UFG. Bom, o professor Ricardo fez uma provocação no bloco passado. Como é que o senhor percebe essa questão da educação para o consumo, do cidadão que tem acesso a bens que ele antes não tinha acesso e ele parece ainda ter dúvidas do que ele pode fazer, de como acessar esses bens? Infelizmente, nós não sabemos, muitas vezes, delimitar o direito que a gente tem, até onde a gente pode ir. Né? E aonde que isso vai acontecer em qualquer lugar, acontece, o exemplo que eu dei acontece tanto na classe C, B ou A. Né? Isso é fato. Né? O que eu coloco é que muitas vezes, como foi dado esse crédito, então está sendo muito rápido, entendo, essa adaptação.
né? Você, é a mesma coisa, você tem, ganha um produto aqui hoje, vamos colocar um celular hoje, a gente vê a meninada, ganha um celular hoje, daqui um mês ele já quer outro, né? Então, então é onde também é a mesma coisa, você tem a sua casa hoje e é onde já está pensando muitas vezes já em outra já, né? Falando, aqui não gostei, já estou pensando em trocar. Então é onde que você tem o crédito, então, mas você fica ainda, não tem ainda um preparo para aquilo. E o nosso problema, que o professor estava falando, que nem é onde que muitas vezes ele estava falando que tem já os órgãos de defesa do consumidor, que nem o PROCON e tal, existem outros órgãos de defesa do consumidor, mas em razão também, além da procura, mas também da própria tentativa de mudança da legislação também. Né? Hoje, se nós colocarmos, isso já o PROCON não vai poder fazer. E é onde que esses órgãos de defesa do consumidor, que nem o IBDEC, nós conseguimos, através de ação civil pública, através de projeto de lei, né, junto ao Congresso, fazer a modificação. Um exemplo, o que está acontecendo hoje com esse boom imobiliário e esses atrasos que existem na entrega das chaves. E aí é onde a maioria do consumidor também não vai atrás. Mas não vai atrás por quê? Em razão também do próprio Poder Judiciário, muitas vezes pela morosidade, ou muitas vezes também por ser oneroso, dependendo da renda daquele consumidor. Onde nós fazemos projetos de lei para mudar. Só com relação ao sistema financeiro. Hoje tem sistema financeiro da habitação e sistema financeiro imobiliário. Hoje nós temos o patrimônio de afetação. O que seria o patrimônio de afetação? Seria para tentar impedir que aconteça o que aconteceu no caso da Incol. Mas hoje as construtoras fizeram também um caminho por fora e quando foi aprovada a legislação eles colocaram poderá. E o que seria o patrimônio de afetação? É o quê? Quando você paga a sua parcela quando você compra um imóvel na planta, para que aquele dinheiro vá somente para aquele empreendimento. E isso não acontece. Nós temos vários casos aqui em Goiânia e outras cidades que isso não acontece. O que as construtoras fazem? Investem em outro lugar. É onde, então, nós tentamos fazer essa fiscalização também para tentar proteger o consumidor com relação a isso. Né? Então, é onde que nós temos casos de boletos bancários. Né? Hoje, se vocês forem olhar muitas vezes o carnê, que muita gente tem um empréstimo, alguma coisa, está lá cobrado R$2, R$3, R$4 no boleto. Esse ônus não é do consumidor. Esse ônus é do agente financeiro ou do fornecedor. Né? E é onde que, se você também levar para um advogado, o advogado não vai atrás de R$2. Né? E é onde esses órgãos de defesa do consumidor vai entrar com uma ação coletiva para mandar devolver em dobro esses valores que esse consumidor foi lesado. Então é onde que entendo também que os órgãos de defesa do consumidor é importante com relação a isso. E logicamente tentando sempre fazer as parcerias, que nem na reportagem que nós assistimos, foi uma audiência pública onde o IBDEC participou também juntamente com o PROCON estadual e municipal, a título de verificar o que a gente pode fazer para tentar proibir essas irregularidades que existem, né? Que hoje nós somos lesados diariamente. Né? Então é onde que esses órgãos de defesa do consumidor sempre vão tentar aí dar um basta. Só que nós temos hoje, vamos colocar 23 anos, que vai fazer 23 anos que está em vigência o Código de Defesa do Consumidor, mas ainda tem muita coisa por vir ainda, né? Tem a questão hoje de uma compra que você faz na internet, produto que não é entregue dentro do prazo, você não reclama, né? Muitas vezes fala, atrasou 3 dias, não vou atrás. Ora, é uma prestação de serviço, você tem que ter a qualidade, né? Então, são coisas que nós vamos ainda demorar muito tempo para a coisa funcionar devidamente em cima do Código de Defesa do Consumidor e principalmente da Constituição Federal, já que aí sim envolve também, fora o que nós estamos falando aqui, envolve a habitação, educação, saúde, tudo mais. E como que o consumidor faz para se manter ciente de parte desses direitos? Como ele sabe o que ele deve e o que a prestadora de serviço deve fazer por ele? No momento que ele se sente lesado, fala, não concordo com o que está acontecendo. Aí sim ele procurar
o PROCON, esses órgãos de defesa do consumidor, para realmente verificar. Porque hoje nós temos uma legislação que tem a obrigação do estabelecimento ter um Código de Defesa do Consumidor. Mas, tranquilamente, se você colocar 2 advogados ali para analisar um artigo, vai ter controvérsia. Ele pode entender de um jeito e outro entender do outro. E, logicamente, qualquer pessoa vai pegar o código e não vai saber o que está acontecendo ali. Né? Lógico, ele vai saber se está certo ou se está errado, se estão cobrando ou não está cobrando. Na dúvida, é ele procurar se informar. Hoje nós temos a internet, que basta você colocar o assunto, você vai estar tranquilamente tendo já, muitas vezes, um exemplo daquele problema. E quando não, procurar esses órgãos de defesa do consumidor. Já que também esses atendimentos que são feitos tanto nos PROCONs como no IBDEC são gratuitos, não se cobra nada. A função desses órgãos é levar o conhecimento, o Código de Defesa do Consumidor para o consumidor, ele ter conhecimento de quais são os seus direitos. Bom, professor, uma pergunta que eu iria fazer antes, quando o senhor comentou dos rolezinhos, as pessoas têm acesso ao consumo, elas ganham mais dinheiro e querem acessar esses produtos, esses bens e serviços, produtos de marca, mas, no entanto, a gente percebe o preconceito da sociedade também em relação a essa nova classe que acessa, mas que ainda se parece com aquela, como é que eu posso dizer, com a classe que ainda é vista pejorativamente, né? São os meninos que tentam acessar os shoppings ricos de São Paulo, mas são negros, vêm da periferia, se vestem de uma forma diferente. Como é que essa relação de consumo também demonstra a sociedade brasileira enquanto uma sociedade que ainda marginaliza uma parte dela? Então, a gente não tem como, a gente não vive fora da sociedade. Não é porque a gente teve acesso, ou determinado segmento, teve acesso à universidade, através de uma política de cotas e outras políticas afirmativas, acesso ao consumo a partir de políticas de oferecimento de crédito, aumento da renda, que os outros problemas da sociedade vão desaparecer. O preconceito, o sexismo, o machismo, né? Isso, eles vão, por vezes, por vezes ficar mais visíveis, né? É isso que aconteceu em relação ao rolezinho. O mais assustador não é o rolé em si, né? Mas como os donos dos shops e a própria justiça brasileira reagiu a isso, né? Então, nos Estados Unidos também, em determinado momento, esse fenômeno também ficou muito presente. Eu lembro, mas a diferença de reação é absurda. A própria associação comercial da cidade em questão nos Estados Unidos, que teve os seus shoppings, suas áreas de consumo, na visão deles, ocupada, invadida de forma massiva, o que eles fizeram? Contrataram as universidades para entender por que esses jovens, de que maneira eles queriam consumir, de que maneira os shoppings, os estabelecimentos comerciais poderiam atender essa nova demanda de consumo, esse novo segmento que foi inserido como consumidor, né? Aqui a gente teve simplesmente o fechamento, né? A seleção, né? Teve a discriminação efetivada pela justiça. Isso é o que é o assustador na sociedade brasileira, né? Porque, do ponto de vista geral, né, a gente tem que entender, né, e tem que, afinal de contas, se toda a sociedade, e é uma sociedade que a gente vive, uma sociedade industrial, uma sociedade do consumo, uma sociedade capitalista, a lógica de funcionamento dela, assim, se o cidadão passa a consumir, né, a reação se a gente poderia dizer, do ponto de vista conceitual, a reação do próprio empresário brasileiro e da justiça brasileira foi anticonsumo, anticapitalista, anti-sociedade de mercado, né? Então foi uma seria quase medieval a reação, né? A lógica da própria sociedade geral de consumo. Em qualquer sociedade, se a lógica de consumo ela tivesse desligada do preconceito de classe social, do preconceito de cor, de certos estereótipos, ela teria agido de forma a como estabelecer empreendimentos comerciais que possa atender essa nova demanda, e essa nova demanda não só individual, mas coletiva, de ter acesso à diversão. Será que era consumo ou era diversão? O consumo não tinha sido realizado antes, será? Será que é isso? Então, que tipos de praças de alimentação, que tipos de acesso ao shopping que a gente tem que ter? Então, assim, um empresário atento e sintonizado
com esse novo boom de consumo, e se eu sou um empresário, né, como diz aí na regra do mercado, que tem esse instinto, né, animal do capitalista, né, ele estaria pensando de como fazer o seu próximo shopping de maneira a atender essa demanda e não restringir o consumo. Nós vamos pegar um exemplo de como a gente também acaba discriminando, né, por exemplo, o comprometimento da renda do cidadão brasileiro em diferentes classes, e particularmente essa nova classe que está nesse processo de aprendizado, o comprometimento da renda é porque ele está consumindo mais ou porque aquilo que ele está consumindo, por causa dos juros, do spread, do cartão de crédito, ser um juro absolutamente irracional, né? Ou seja, de 400%, 300%, 250% ao ano. Será que as famílias na França, nos Estados Unidos, em algum país, será que o comprometimento da renda, inclusive com o consumo, não é maior, só que é possível pagar o cheque especial? Será que é possível pagar o cartão de crédito? O problema é essa classe consumir, né, ter seus bens, né, que está aí sendo seu celular, sua televisão de tela plana, seu carro, sua moto, ou é a impossibilidade dela pagar a dívida que foi contratada, né? Então, que ele errou no cálculo no quê? No desejo dele de ter a casa melhor equipada, ou ele errou, né, porque o spread brasileiro ele não existe em nenhum lugar no mundo, né, que tem um comprometimento às vezes da renda maior. Em alguns países, a pessoa tem um comprometimento de até 3%, a gente está falando em 30% aqui. Em alguns lugares eu tenho 2 vezes, 3 vezes o comprometimento da própria renda. Vive mesmo no cartão de crédito, vive mesmo no crédito direto ao consumidor. Mas isso é possível você, né, se organizar para levar isso durante o ano. No Brasil isso é impossível. Então a culpa é de quem? É do cidadão que está consumindo mais ou dessa lógica empresarial capitalista brasileira que várias vezes se apresenta como anticapitalista? Infelizmente, nosso tempo chegou ao fim. Queria agradecer o Wilson pela presença aqui. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite. Obrigada também, professor, novamente por estar aqui no Conexões. Muito obrigado. Eu que agradeço a paciência de vocês. Bom, e você assiste agora ao quadro Conexão Urbana, com as melhores dicas de eventos culturais e acadêmicos para você. A Faculdade de Ciências Sociais realiza o 5º seminário da Rede de Educadores em Museus Goiás, entre terça e sexta-feira da próxima semana. O evento terá como tema Museu, Sociedade e Meio Ambiente, diferentes abordagens da educação e do patrimônio. Na programação estão previstas conferências, palestras, oficinas, apresentações de trabalho e reexibição de filmes do Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental, o FICA. Na próxima quarta-feira ocorre a Mesa Redonda Universidade do Século XXI. Desafios, perspectivas, gargalos e transformações. A Mesa Redonda será no auditório da Biblioteca Central da Universidade Federal de Goiás e começa às 9 horas da manhã. Em comemoração ao Dia Internacional do Combate ao Racismo, celebrado em 21 de março, a Companhia Teatral Zumbi dos Palmares traz ao Goiânia Ouro a 3ª edição do projeto Noite Negra. O evento reúne artistas, intelectuais, estudantes e militantes de movimentos sociais em uma mistura de debate e atrações culturais. A Noite Negra ocorre na quinta-feira, às 7 horas da noite. A entrada é franca. O Conexões de hoje chega ao fim. Este programa é produzido em parceria com o Laboratório de Produções Audiovisuais e Televisivas Integradas da Faculdade de Informação e Comunicação e também com a Assessoria de Comunicação da Universidade Federal de Goiás. E você também pode ser um parceiro do Conexões. É só mandar sugestões de pauta, perguntas, críticas ou até mesmo matérias prontas. Você faz isso acessando as redes sociais ou então enviando um e-mail para o programa. E você também pode assistir a todos os episódios que já foram produzidos nas 3 temporadas do Conexões no blog do programa. Eu te espero no próximo sábado, às 8h15 da noite. Os horários alternativos são no domingo e na segunda-feira, também às 8h15 da noite. Uma ótima semana para você!